Salve, salve concurseiro e concurseira da Implacável Concurso, bem-vindo a mais uma revisão de Telêmaco Borba, isso mesmo, porque domingo agora é a sua prova, então o Implacável Concurso teve essa brilhante ideia de trazer essa revisão para nós abordarmos aqui a maioria aqui das legislações específicas, tá? Vou tratar sobre o Estatuto do Desarmamento, vou falar sobre a Lei de Drogas, vou falar sobre a Lei Maria da Penha, vou falar sobre ECA, vai ser muito conteúdo na aula de hoje, trazendo os principais pontos com ênfase na banca FAFIPA, tá? Então, fique até o final desse vídeo, com certeza essa 1 hora e 30 minutos aí, de muita informação, de muito conteúdo. Eu vou trazer para vocês aqui como a banca FAFIPA vai se comportar na sua prova de domingo, beleza? E com uma grande novidade, porque vocês pediram, hein? Vamos ter porta de prova, isso mesmo, vamos ter porta de prova em Telêmaco Borba a partir das 11 horas, ok? 11 horas, porque meio-dia vai abrir os portões ali, então 1 hora antes de abrir os portões, eu mesmo, tá, professor Ramos, vai estar com vocês lá na porta de prova, aí sim, eu vou ficar 1 hora e meia ali, eu vou chegar um pouquinho antes para passar só bizu para vocês, beleza? Vou tratar de praticamente toda a parte de legislação. Eu já estou montando um material muito bacana que eu vou falar com vocês lá na porta de prova e anota aí, será no Colégio SESI, ok? No Colégio SESI, em Telêmaco Borba, eu mesmo vou estar pessoalmente na porta da tua prova, ok? Então chegue cedo, é isso que eu peço para vocês, tá bom? Cheguem cedo. Ramos, eu sou de outro colégio, dá tempo? Dá tempo sim. Vai para lá, tá? Vai para lá, pega pelo menos ali 40 minutos. Telêmaco não é tão grande assim. Fica ali 40, 45 minutos ali pelo menos dessa parte inicial, depois você desloca lá para a sua prova. Então, dá tempo sim, ok? Então, Colégio SESI, eu mesmo, professor Ramos, vou estar com vocês. Vou sair daqui de Londrina com destino a Telêmaco Borba para passar essa grande aula para vocês. Vou abordar todos os pontos do edital ali, legislação específica, vou tratar de muita coisa bacana que com certeza absoluta vai cair na sua prova, hein? Vai cair na sua prova, então momentos antes de vocês ingressarem no colégio para poder fazer essa prova, vamos fazer essa revisão, tá? Ali no Gogó, eu e vocês, vou levar meu tablet e vou arrebentar com tudo que é da parte de legislação e a parte de direito com vocês. Combinado? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa revisão da GCM de Telêmaco Borba. Bora lá, galerinha! Já tá para vocês aqui, Guarda Municipal de Telêmaco Borba. Vamos lá. Primeira questão. Senhores, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou ler as questões com vocês, tá bom? Vamos fazer dessa forma, do jeito que eu sempre faço, tá? Vamos ler a questão. Eu vou dar alguns segundos para você fazer essa questão, então pode pausar esse vídeo, beleza? Pode pausar o vídeo. Preciso de um pouco mais de tempo. Pausa o vídeo e depois nós vamos para a resposta e vamos para a correção, inclusive trazendo todo esse gabarito. Ramos, eu quero esse material, estou desesperado por causa desse material, vai me ajudar muito. Entra no grupo, entra no grupo, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, o grupo exclusivo da Implacável Concurso exclusivo, é para alunos e não alunos, combinado? Alunos e não alunos. É só entrar lá no grupo, tá? Que vai ter acesso a todo esse meu material. Combinado? Então vamos lá, vamos aprender a fazer questões, beleza? Vamos lá. Ano 2025, Banca FAFIPA, órgão Prefeitura de Araucária, né? Vamos verificar como se comporta. Vamos lá. A respeito do Código Penal, ali fui muito específico com vocês a partir ali do artigo 121, crimes contra a pessoa, né? Então a parte geral do Código Penal não vai cair, tá? Então por isso que eu vou na revisão de porta de prova, vamos abordar somente o que vai cair também, tá bom? O Código Penal prevê, acerca dos crimes contra a pessoa, assinar a alternativa correta. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, pena de reclusão de 6 meses a 6 anos. Matar alguém, pena de detenção de 6 a 20 anos. C. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, pena de detenção de 2 a 5. D. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outra, pena de reclusão de 3 meses a 1 ano.
E matar a mulher por razões de condição de sexo feminino, pena de reclusão de 20 a 40 anos. Qual é o gabarito dos senhores? Essa aqui dá para responder tranquilamente, hein? Tranquilamente. Vamos lá. Só pegar meu carregador aqui. Caiu meu carregador. Bem tranquila essa daqui. Eu vou falar qual que é o bizu que a Fafipa sempre usa, tá? Sempre usa. Usou aqui em Araucária ano passado, 2025, inclusive. Estive presente em Araucária, fiz porta de prova em Araucária. Foi um absurdo de bom, cara. Acertamos a maioria das questões. Então, qualquer coisa, pausa esse vídeo, né? Pelo princípio da brevidade, vamos já para o nosso gabarito. Pessoal, o que eu quero que vocês se concentrem, o que a Fafipa gosta. Infelizmente, tá? A Fafipa gosta de pena e a Fafipa gosta de combinar reclusão com detenção, que essa foi a pegadinha dessa questão, tá? Então, tome muito cuidado com pena, tá? A Fafipa gosta de cobrar, por mais que eu seja completamente contra a pena, mas a Fafipa tem essa tendência de cobrar pena, tá? E a tendência dela cobrar a diferença de detenção para reclusão. A linhas gerais, detenção, ela é menos gravosa que a pena de reclusão, tá? Então, eu vou adentrar aí no regime de cumprimento inicial, enfim. Mas, muito cuidado, a detenção ela é menor do que a reclusão, tá? A detenção é mais branda do que a reclusão. Só coloca isso na cabeça, vou deixar mais simplificado para vocês, tá bom? Então aqui, olha, vem falando certinho todos os crimes que está disposto lá no Código Penal, tá? Só que ele vem colocando aqui reclusão de 6 meses a 6 anos, detenção de 6 a 20 anos, lesão foi praticada contra ascendente, detenção de 2 a 5, ofender a integridade física, reclusão de 3 meses a 1 ano e reclusão de 20 a 40. Se pegar pelo meu bizu aqui, você já vai matar essa questão, beleza? Já vai matar essa questão. Por quê? Reclusão de meses, toma cuidado, galera. Reclusão de meses seria uma pena de detenção, tá? Detenção de 2 a 5 anos, mais gravoso, seria de reclusão. Detenção de 6 a 20 anos, mais gravoso. Reclusão de 6 meses, mais uma vez, meses, muito cuidado quando falar meses, será uma pena de detenção. Então, trouxe para vocês exatamente isso. Ó, abandono de capaz, reclusão de 2 a 5 anos. Homicídio simples, reclusão de 6 a 20 anos. Violência doméstica, reclusão de 2 a 5 anos. Ofender a integridade física, detenção, quando eu estou falando em meses, detenção de 3 meses a 1 ano. E o feminicídio, que teve uma recente mudança, que é a maior penalidade dentro do nosso Código Penal, obviamente será uma pena de reclusão de 20 a 40 anos. Esse é o nosso gabarito. Então, gabarito, anota aí, gabarito eco. Gabarito eco. Ramos, eu quero todos esses bizus. Entra no grupo, porra. Entra no grupo, tá bom? Vou deixar na descrição desse vídeo aqui para todo mundo ter acesso a essa minha explicação aqui, ok? Então vamos lá. Então, a primeira questão já alerta os senhores. A Fafipa gosta de pena e a Fafipa gosta de reclusão e detenção. Então, eu vou ler lá o Código Penal, ok. Tenta gravar principalmente, se começa como detenção, se vai para reclusão, tá bom? Então, verifica detenção, reclusão e depois você vai para a pena, ok? Bora lá. 2. Prefeitura também de Araucária. Caiu um edital muito parecido com o de vocês, por isso que eu trouxe bastante coisa de Araucária, tá bom? Quanto aos crimes contra a administração pública, tá lá, né? Crimes contra a administração pública previsto no Código Penal, assinale a alternativa incorreta. Toda vez que eu tiver incorreta, eu vou grifar. Exigir para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Eu quero saber a incorreta. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, a pena de reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave.
C. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem, pena de detenção de 1 a 4 anos ou multa. Delta. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos no sistema informatizado ou de banco de dados da administração com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano, pena de reclusão de 2 a 12. Apropriar-se, funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular que tenha posse em razão do cargo ou desviá-la em proveito próprio ou alheio, pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Vamos lá. Rapidamente aí para vocês resolverem. Qualquer coisa, pausa, tá bom? Bora para o nosso gabarito? Cara, presta muita atenção também, porque tem uma questão aqui que vai destoar das demais. Então, Ramos, eu não sei toda a matéria. Cara, não tem problema nenhum e é normal você não saber toda a matéria, tá bom? É normal. Então, sempre quando ela tá pedindo a incorreta, vamos pro bizuzinho. Opa, vamos pro bizu, cara. Vamos pro bizuzinho. Verifica a qual está destoando das demais. E aqui só tem uma. É uma que está destoando das demais aqui, senhores. Gabarito Charlie. Tá bom? Gabarito Charlie. Olha que ele colocou aqui ou multa, né? A única que tem ou multa. Olha, recebeu período de rua, pena de detenção de 1 a 4, gravoso, né? Ou multa. Essa vai estar incorreta. Vamos verificar o porquê? Bora lá que eu trouxe para vocês o quadrinho, tá? A, pena de concussão, pena de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Beleza, né? Então tá correto, né? Seria a pena de concussão, beleza? Extraviar livro oficial, trouxe para vocês aqui também o extravio, sonegação e inutilização do documento, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Charlie, peculato mediante erro de outrem, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. D, inserção de dados falsos no sistema de informação, pena de reclusão de 2 anos de 2 a 12 anos e multa. E por último aqui, o crime de peculato, apropriar-se funcionário público, né? Muito cuidado quando se tratar de crimes contra a administração pública com o verbo, tá? Com o verbo, beleza? Peculato, pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Pareceu 2 a 12 anos, provavelmente vai estar certo, beleza? Ok, vamos lá. Próxima. Banca Fafipa, Prefeitura de Araucária. Leia o artigo a seguir, extraído do Código Penal, e então responda o que for proposto. Artigo 317. Solicitar ou receber, por isso que eu falei para vocês gravarem o verbo. Solicitar ou receber, para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de vantagem. O que, que eu tenho que saber? Se eu solicito, eu não estou exigindo, eu estou solicitando. Pena de reclusão de 2 a 12, beleza? Ok. O artigo acima tipifica qual crime? Emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, peculato, corrupção passiva ou excesso de exação. Fácil essa também, né? Ramos, você vai falar tudo isso lá na porta de prova? Sim, vou falar tudo novamente para vocês lá. Bizu de crimes contra a administração pública, as palavras-chave que você precisa saber, tá? Detenção, reclusão, tem um joguinho lá muito bacana que eu vou ensinar aos senhores. Vou passar muito conteúdo aqui, mas também vou passar muito conteúdo lá, combinado? Você viu que aqui é totalmente grátis, cara, não tem R$ 1 que vocês vão pagar, beleza? Tudo isso nós estamos fazendo por vocês mesmo, beleza? Óbvio, senhores. Quando eu solicito ou eu recebo, beleza? Gabarito delta. Gabarito delta. Corrupção passiva. Nunca confunda corrupção ativa, ok? Corrupção
passiva. Corrupção ativa é quando o munícipe, quando ali o cidadão, beleza? Aqui eu estou solicitando. Quem solicita, tá? É o agente público. Então, quando falar solicitar, solicitar, receber, eu estou falando de uma corrupção, de um tipo de corrupção, que é a corrupção passiva, gabarito delta, ok? Eu trouxe para vocês os principais crimes contra a administração pública que a Fafipa vem adotando esses últimos anos. Vamos lá. Quando falar em advocacia administrativa, eu tenho que gravar essa palavra patrocina. Quem patrocina, patrocina algo, tá? E sempre será advocacia administrativa. Então, apareceu na frase patrocinar interesse privado em detrimento do interesse público, eu estou falando do advocacia administrativa. Concussão. Quando eu falar exigir, eu exijo concussão, beleza? Eu exijo. Condescendência criminosa. Que porra de palavra chata do caramba. Esquece, eu preciso saber que condescendência criminosa é indulgência. Essa palavrinha vai vir para vocês também. Tudo ência, né? Indulgência é condescendência, ok? Condescendência criminosa é quando a chefia não pune ali o seu subordinado por indulgência, por dó, tá bom? Corrupção ativa, opa, diferencia-se lá da corrupção passiva, que é solicitar ou receber. Aqui eu estou oferecendo e prometendo vantagem indevida. Quem vai fazer é o cidadão, tá bom? É o particular. Corrupção passiva, aí sim, solicitar, receber ou aceitar. O famosa senhora, SRA. Solicitar, S, receber, R, aceitar vantagem, A. Ou promessa de vantagem, beleza? Excepcionalização, que palavrinha chata também. O que eu tenho que saber? Excepcionalização vai vir a palavra tributo. A exigência, só que é de um tributo, não é de valores, e sim exigência de um tributo. Prevaricação. Prevaricação é quando você retarda ou deixa de atuar, retarda ou não pratica um ato de ofício por interesse pessoal. Isso é prevaricação. Então, os senhores, enquanto guardas municipais, podem cometer um crime contra a administração pública de prevaricação. Quando? Quando eu retardo ou deixo de praticar um ato de ofício. Tráfico de influência. Pô, mas é um tráfico de drogas? Não, é tráfico de influências. Quando eu solicito vantagem para influir em ato de funcionário público no exercício da função. Exemplo, eu falo para vocês assim, cara, me dá R$ 100, porque eu tenho muita moral lá na prefeitura, eu vou conseguir o alvará para você, beleza? Eu vou influir na decisão lá dos fiscais. Então, isso eu estou fazendo um tráfico de influência. Eu falo para vocês que eu tenho influência junto ao poder público e tento solicitar vantagem indevida. Peculato, peculato eu tenho vários tipos de peculato, trouxe 3 para vocês que são os principais. Peculato à apropriação, que é apropriar-se de algo que tenha posse em razão do cargo, um computador, alguma coisa nesse sentido. Um peculato desvio, onde eu desvio em proveito próprio ou de terceiro, e peculato furto, quando é um crime de furto, só que quando praticado por servidor público, eu tenho esse nominho aqui, peculato furto. Eu também tenho peculato culposo, tá bom? Peculato culposo. Então, esses são os crimes que mais caem para vocês na Fafipa. Próxima questão. Aqui é uma questão atrás da outra, beleza? Aqui é uma questão atrás da outra. Vamos lá. Ano 2019, Banca Fafipa, Prefeitura de Araucária. No que se refere aos crimes contra o patrimônio, tá lá para vocês que vai cair crime contra o patrimônio, né? Furto, entre outros aí. Analise os itens a seguir. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. 2. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. 3. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. As condutas acima descritas caracterizam, respectivamente, então, uma forma ordenada, os crimes de roubo, dano, furto, furto, dano, roubo, extorsão, dano e furto, ou furto, dano e extorsão. Tá tranquilo essa aqui, né? Tá tranquilo. Vamos lá.
Qualquer coisa, pausa o vídeo, mas é tranquilo, né? Bem de boa. Vamos para o nosso gabarito? Tem que ser rápido, hein, cara? Vamos lá, gabarito alfa. Beleza. Gabarito alfa. Mas por quê? Vamos lá. Primeiro, o primeiro item é subtrair coisa alheia móvel. Opa, subtrair coisa alheia móvel, ela pode ser tanto um roubo quanto um furto, concorda comigo? Vai depender se tem grave ameaça, né? Alheia móvel para si ou para outrem. Beleza, que pode ser roubo ou furto, mediante grave ameaça. Pô, se é mediante grave ameaça, é roubo. Famoso artigo 157, lá do Código Penal. Beleza? Ou violência à pessoa, depois de havê-la por qualquer meio reduzida a impossibilidade de resistência da vítima. Ok. 2. Destruir, inutilizar, deteriorar coisa alheia. Opa, isso aqui é dano, bicho. É dano. Isso aqui é dano. Eu estou destruindo algo, eu estou inutilizando, eu estou deteriorando coisa alheia. Então, crime de dano. E o terceiro é a mesma coisa ali, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Quando eu tenho um ponto, quando inexiste a grave ameaça, a violência ou qualquer meio de redução de impossibilidade da vítima ali, eu tenho um crime de furto. Ok? Então, roubo, dano, furto, gabarito alfa. Ramos, você fez um quadrinho relacionado a isso? Fiz, ó. Artigo 157, quando eu estou falando em roubo. Extorsão, artigo 158, constranger alguém mediante violência, grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem, indevida vantagem econômica. Então, eu estou falando lá da extorsão. Corrupção passiva privilegiada, se o funcionário deixa, prevaricação. Eu trouxe alguns outros crimes aqui para vocês que tenha total relação também, crimes contra a administração pública e crimes lá do Código Penal, lá do artigo 157, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, beleza? Então, quanto mais eu trouxer para vocês aqui, mais vocês vão gravar, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês roubo, extorsão, corrupção passiva privilegiada e prevaricação para vocês gravarem, ok? Mas for uma questão também fácil. Próxima 2019, Fafipa. Prefeitura de Araucária. Ó, eu não falei para vocês gravarem aquelas palavrinhas chaves? Pega o bizu do professor, bicho. Pega o bizu do professor que com certeza você vai se dar bem. Vamos lá. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-la contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Constitui crime de, ó, tô retardando ou deixando de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-la contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Isso aqui é um crime de condescendência criminosa, prevaricação, corrupção passiva ou peculato. Fácil, né? Moleza, essa aqui é moleza, pô. Gabarito bravo. Eu não falei para vocês lá que retardar ou deixar de praticar ato de ofício, deixar de praticar ato de ofício é prevaricação. Ok? É prevaricação. Então, grave essas palavrinhas. Retardar ou deixar de praticar ato de ofício é prevaricação. Ok? 2019 caiu lá para a Fafipa na Prefeitura Municipal de Araucária. Condescendência criminosa. Lembra que eu pedi para vocês gravar a palavra indulgência. Corrupção passiva, quando eu solicito, e o crime de peculato. Eu trouxe para vocês aqui, ó. Condescendência criminosa, artigo 320, deixar o funcionário por indulgência, ó a palavrinha novamente aqui, por indulgência. Prevaricação, que é o nosso gabarito, ok. Retardar, deixar de praticar ato de ofício. Corrupção passiva, aqui do artigo 317, solicitar ou receber, né? Lembra lá do senhora, SRA? Solicitar, receber, né? SRA. E depois o peculato do artigo 312, que o verbo é apropriar-se, ok? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo, porque aqui vai ser um peculato desvio em proveito próprio ou alheio. Beleza? Como que vocês estão? Estão bem? É porque já foi quase meia hora de aula, hein? Passa rápido, né, bicho? Passa muito rápido. Passa muito rápido.
Ramos, eu tô errando tudo. Sem problema nenhum. Tenha calma, cara. Tenha calma. Isso daqui é realmente para você revisar. Você tem que acertar na hora da prova. Aqui é para você revisar, beleza? Ano 2025, Banca Fafipa, órgão Prefeitura de Araucária. Acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA, vai cair ECA, tenho certeza absoluta disso, tá? Eu, como guarda municipal, eu acho que todo guarda municipal deveria saber sobre ECA. Vocês vão atender muita, mas muita ocorrência de crianças e adolescentes. E você precisa saber. Você precisa saber lá que criança é 12 anos incompleto, adolescentes acima de 12 anos até 18 anos, podendo ser até 21 anos, mas tudo isso eu vou falar na nossa supervisão de porte de prova. Beleza? Combinadinho? Então bora lá. Eu quero saber a incorreta. Acerca do ECA, eu quero saber a incorreta. Letra A. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicado à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Bravo. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante delito, de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. C. Considere esse ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Delta. São penalmente inimputáveis os menores de 23 anos sujeitos a medidas previstas nessa lei. Eco. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo para efeitos de confrontação, havendo dúvida fundada. Bora lá, senhores. Senhores, outro alerta, cara. Falando de ECA, quando eu trato, e o edital dos senhores foram muito bem específico, tá? Pensando somente em alguns assuntos, principalmente quando eu falo de penalidade, né? No exercício ali da penalidade contra crianças e adolescentes, eu tenho que verificar que os mesmos direitos do adulto é transferido para a criança e adolescente, tá bom? Os mesmos direitos, ok? Vamos lá, porque lá, para vocês, é ato infracional, tá escrito lá, né? Ato infracional, beleza. Então aqui faz parte de um ato infracional, beleza? Fácil essa daqui, né? Essa daqui fácil. Fácil para o aluno do implacável concurso também, né, bicho? Gabarito delta, vamos lá. Gabarito delta, sim, porque eu quero saber a incorreta. E aqui, ó, são penalmente inimputáveis? Sim, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Mas aqui ele vem falando 23 anos. Não, é os menores de 18 anos. Eles são inimputáveis penalmente, né? Sujeito a medidas previstas nessa lei, né? Não. Aqui não é 23 anos e sim 18. Mas as outras estão certas? Estão, tá? E é importante nós estudarmos o porquê que essas estão corretas. Segundo o nosso artigo 107, a apresentação de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido, qual delegacia ele está, será incontinente, então será obrigatória a comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou pessoa por ele indicada. Então você fez a prisão ali de um adolescente, o cara tem 15, 16, 17 anos. A primeira coisa que você vai fazer o delegado de polícia, em verdade, vai fazer a comunicação de imediato da autoridade judiciária. Beleza, comunicou, tá tudo certo. Mas ele pode ter contato com a família dele? Não tanto pode quanto deve, tá? Inclusive ele precisa ser assistido ali por algum familiar ou até mesmo por parte do conselho tutelar, beleza? Mas ele precisa ser assistido ali na oitiva. Então, por isso que a família dele precisa ser avisada ou pessoa por ele indicada, um primo, um amigo, ou que seja maior de idade, por óbvio, tá? Então, sim, isso daqui é um direito e um dever da administração pública. Item B. Artigo 106, nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante delito de ato infracional. É a mesma coisa que o adulto, porque nenhum adulto será privado de sua liberdade, senão em flagrante delito de um crime, né? Ou alguma infração penal. Aqui, como o adolescente ele não comete crime, sim um ato infracional equiparado ao crime, então, senão em flagrante delito, beleza? Ou por ordem escrita e fundamentada, ou por ordem judicial. O adulto é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Ou é flagrante delito ou por ordem judicial. Aqui é a mesma coisa também, tá? A única coisa que vai trocar crime por ato infracional. Ok? Beleza. Letra C. Da prática do ato infracional, artigo 103. Considera-se ato infracional toda conduta descrita como crime ou contravenção. Perfeito, né? Então, o ato infracional aqui, que eu acabei de explicar para vocês, ou ele será lá no Código Penal, ou ele será considerado crime ou contravenção penal. Beleza? Artigo 104, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, inclusive coloquei lá na questão para vocês. É 18 anos e não 23. Artigo 109, exatamente igual,
lá, o adulto, o adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, verdade, proteção judicial, salvo para efeito de confrontação com, havendo dúvida fundada. Por exemplo, ele está tabelando ali um nome, por exemplo, aí sim ele vai ser compulsoriamente identificado, ok? Mas se não restar nenhum tipo de dúvida, ele foi identificado, está tudo certo. Próxima. Quanto ao procedimento do ato infracional praticado por adolescente, de acordo com o ECA e a jurisprudência consolidada, assinale a alternativa correta. A internação provisória pode ser determinada pela autoridade policial imediatamente após a apreensão do adolescente com base na gravidade abstrata do ato. B. A remissão concedida pelo Ministério Público exige a confissão da autoria do ato infracional e implica em reconhecimento formal de responsabilidade penal. Charlie. A internação por reiteração dos atos infracionais grave exige que o adolescente tenha cometido no mínimo 3 atos anteriores com o trânsito em julgado. Delta. A oitiva informal do adolescente pelo Ministério Público é ato obrigatório, configurando condição de procedibilidade a representação pela aplicação da medida socioeducativa, sendo igualmente obrigatória a presença de um defensor. Eco. Quando o adolescente está internado provisoriamente, o procedimento de apuração do ato infracional deve ser concluído em até 45 dias, sob pena de relaxamento imediato da medida. Qual dessas está correta? Tá tranquila essa questão também, hein, gente? Bem tranquilinha. Esperar uns 10 segundinhos só para vocês responderem ou conseguirem pausar esse vídeo. E eu também dar uma golada aqui no meu energético. Inclusive, comecei hoje a escrever a revisão de porta de prova, hein? Comecei a escrever hoje. Cara, tá ficando show de bola. Vamos falar por mais de 1 hora lá? Provavelmente mais de 1 hora que eu vou ficar falando com vocês. Mais de 1 hora. Beleza? Inclusive, levem todinho. Já voltei a tomar todinho, beleza? Levem todinho, Ó, eu tomo energético, hein? Ó, eu tomo bastante energético, tá? Mas tem que ser sem açúcar. Sem açúcar. Não precisa levar todinho, não. Leva energético pra mim. Beleza? Leva energético que pra aguentar falar mais de 1 hora pra vocês lá no SESI de Telêmaco Borba. Ramos, eu fiquei em outro colégio. Verifica lá. É rapidinho. O SESI para outros colégios ali é 15 minutinhos. Dá tempo de você verificar um pouco da nossa palestra. Vai ser ali bem na frente do SESI mesmo, tá? Tem uma calçada bem grande ali, vai ser bem na frente do SESI. Vou estar com a camiseta da Implacável Concurso. Se tiver muito frio, vou estar com esse agasalho aqui da Implacável Concurso, beleza? Bora lá para o nosso gabarito. Obviamente, o gabarito ECO, né? ECO, quando o adolescente está internado provisoriamente, então antes da sentença, ele pode ficar ao máximo 45 dias. Beleza? Ao máximo. Após os 45 dias, ele precisa ir embora, beleza? Então, por isso que aqui tá certinho. Quando o adolescente está internado provisoriamente, então se é provisório, eu não tenho uma sentença transitada, o procedimento de apuração do ato infracional deve ser concluído em até 45 dias. Sob pena do quê? De relaxamento imediato da medida. Ele precisa ser posto em liberdade. Mas por que as outras estão erradas? Vamos lá. A ata é incorreta. A internação provisória não pode ser determinada pela autoridade policial, tá? Não é o delegado de polícia ali que vai fazer a internação dele, beleza? E muito menos com base na gravidade abstrata do ato. Nos termos do artigo 108 do ECA, a internação antes da sentença só pode ser decretada pelo juiz, ó, pela autoridade judiciária. Ele colocou autoridade policial. Não, autoridade policial não determina a internação. Quem determina é o juiz. Mediante decisão fundamentada, com base em indício suficiente de autoria e materialidade, mediante necessidade imperiosa da medida. Então, não é abstrato, ele é objetivo, tá bom? O juiz precisa fundamentar, ser imperioso aquela medida de internação, gravidade do ato, reincidência sobre a criminalidade, tá? Então, ele precisa ser específico quanto a isso, não pode ser abstrato. Incorreto, segundo o artigo 127, a nossa letra B, é expressa em sentido contrário. Remissão não implica necessariamente um reconhecimento ou comprovação de responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedente. A remissão pré-processual concedida pelo MP dispensa a confissão e não gera reconhecimento de responsabilidade, por isso que ela está incorreta, a nossa alternativa B. Alternativa C, coloquei para vocês aqui, artigo 122
Segundo, do ECA prevê internação por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Ele coloca lá reiteração, mas a reiteração pode ser a partir de duas, três, quatro, cinco. Ele não fala o quantitativo. E ali foi bem taxativo, né? Ele falou 3. Não, não existe um número. Ele fala sobre reintegração, beleza? Reiteração no cometimento de outras infrações graves sem exigir número mínimo de 3 antes, nem trânsito julgado anterior. O STJ já consolidou o entendimento que 2 atos infracionais graves anteriores já pode caracterizar reiteração. Já podem, tá? O que não exige o trânsito julgado das medidas anteriores, ok? E a letra E está correta, porque é a literalidade do artigo 183 do ECA. O prazo máximo improrrogável para a conclusão improrrogável, prorrogável, porque ele pode colocar 45 prorrogável por igual período, 45 prorrogável por 45. Não, é 45 dias e só, tá bom? O adolescente pode ficar internado provisoriamente, será de 45 dias. Grave esses dias, 45 dias. Beleza? Próxima. Tá ficando legal, hein? Tá ficando legal. Vamos lá. Só foi meia hora de aula ainda. Tem muito chão ainda. Relaxa. Já pausa o vídeo. Ah, eu quero ir no banheiro, quero tomar uma água. Relaxa. Aqui nós vamos corrigir muito. É muito conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Vamos lá. Durante uma operação policial, um adolescente de 15 anos é conduzido à delegacia sob a suspeita de envolvimento em ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Vocês vão encontrar muito isso. Na delegacia, ele não recebe informação sobre os seus direitos, não tendo acesso a advogado e é interrogado sem a presença dos pais ou responsáveis. Acabei de explicar para vocês que precisa, né? Em seguida, a autoridade policial lavra o auto de apreensão e encaminha o adolescente diretamente à unidade socioeducativa, sem comunicação prévia ao Ministério Público. Considerando a regra do ECA sobre a apuração do ato infracional atribuído ao adolescente, sinal alternativa correta. Bom, aqui ele já falou um monte de ilegalidade que houve na apresentação ali perante a autoridade policial e a condução ali durante a sua oitiva, né? Então ele já colocou ali que ele não foi informado sobre seus direitos, ele não teve acesso ao advogado, ele foi interrogado sem a presença dos pais ou os responsáveis, a autoridade policial lavrou o auto de apreensão e encaminhou diretamente à unidade socioeducativa, não comunicou ao Ministério Público. Olha a quantidade de atos irregulares que foi feito ali na unidade policial. Então, a ausência dos pais ou responsáveis no interrogatório não compromete o procedimento, pois essa presença é apenas recomendada, não sendo obrigatória pelo ECA? Não, negativo, né? Bravo. O adolescente pode ser encaminhado diretamente para a internação provisória pela autoridade policial, caso exista indícios suficientes, sem necessidade de comunicação imediata ao Ministério Público. Charlie, o procedimento é regular, pois o adolescente tem direito à assistência por advogado, comunicação imediata aos pais ou responsáveis e apresentação imediata ao Ministério Público após a apreensão, conforme garantidos pelo ECA. ECO, a autoridade policial pode interrogar o adolescente sem a presença de qualquer responsável, desde que o ato infracional envolva drogas, por se tratar de crime de maior gravidade. Né? Questão dada para você. Vamos lá. Essa questão vou ser bem rápido também, porque tá bem óbvio aqui, né? Para quem estuda minimamente já sacou qual que vai ser aqui e coloca nos comentários desse vídeo como que você tá indo nessas questões que eu selecionei para vocês, hein? Tá muito difícil, tá fácil, tá acertando, tá errando, aprendendo com a explicação. O importante é isso, hein? O importante é isso. E vamos participar, pô, vamos participar. Sempre eu olho todos os comentários, tá? Vamos lá. Senhores, gabarito Charlie, obviamente, ali, Charlie, né? Eu até fiz uma explicação breve aqui para vocês do CAPT aqui, né? Da nossa questão, né? No comando da nossa questão, porque o procedimento já estava irregular em diversos pontos aqui, né? Ele colocou que a ausência dos pais responsáveis não compromete o procedimento, muito pelo contrário, compromete sim o procedimento. Ele não pode ser ouvido sozinho, né? É pela luz ali do ECA, né? Ele é uma pessoa vulnerável, né? Então ele não pode ser ouvido sem a presença dos pais ou responsáveis, tá bom? Ele é inimputável. O adolescente pode ser encaminhado diretamente para a internação provisória? Não, né? Não. Quem faz isso é o Poder Judiciário.
C é o nosso gabarito, ele vem falando que o procedimento é regular, verdade, regular inclusive em vários pontos. E delta, a autoridade pode interrogar o adolescente sem a presença de qualquer responsável? Não, porque nós já trabalhamos aqui a explicação no alfa, tá bom? Ramos, você resumiu tudo? Resumi tudo. Tudo, tá bom? Eu trouxe isso, fiz com muito carinho por vocês. Cara, fiz com muito carinho. Vamos lá. Incorreto, artigo 111. Artigo 175 determina que o caso não é de liberação, a autoridade policial encaminha o adolescente, desde logo ao representante do MP, com cópia dos autos de apreensão e boletim de ocorrência. O Charles, certinho, né, conforme artigo 106, 111, e o Delta, artigo 106, fala que a comunicação tem que ser imediata, e o 107, garantia de defesa técnica por advogado. Beleza? Fácil essa questão. 2025, Banca Fafipa, Prefeitura de Douradina, Paraná, ano 2025. De acordo com a Lei Maria da Penha, opa, Maria da Penha vai despencar para vocês também, hein? Ramos, você vai trabalhar Maria da Penha lá na Porte Prova? Sim, senhor, inclusive já está na minha segunda tela aqui, eu já estava trabalhando, só parei para gravar essa revisão com vocês, mas já está aqui também, vou trabalhar Maria da Penha no Gogó com vocês lá, hein? Certeza que vai cair uma que eu vou falar lá. Amém? Amém. De acordo com a Lei Maria da Penha, os tipos de violência, tipo de violência vem caindo muito, a Fafipa adora tipos de violência, ok? Então, quais são os tipos de violência contra a mulher? Inclui física, sexual, profissional, familiar e cultural, física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, psicológica, sexual, moral, laboral, social, física, educacional, psicológica, financeira e religiosa, física, espiritual, ideológica, financeira e moral. Vamos lá, hein? 10 segundinhos pra você fazer isso, bicho. 10 segundinhos. Não pode passar disso aí não, pô. Leva uma caixa lá pra... Quanto mais energético vocês mandar lá pra mim, mais eu vou falar, hein? Combinado? Pode ser Monster também. Tem que ser sem açúcar, hein? Qual o gabarito dos senhores aí? Fácil essa aqui, né? A FIPA. Gabarito bravo, bravo, né? Física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, tá? Então aqui eu não tenho profissional, eu não tenho laboral, eu não tenho educacional, não tenho espiritual, beleza? Opa, beleza. Então, gabarito são formas de violência, artigo 7º. Artigo 7º despenca para vocês. Ramos, eu tenho que estudar alguma coisa de legislação de Maria da Penha. Estudo o artigo 7º, beleza? E eu trouxe para vocês, ou só entrar no grupo lá, pô. Só entrar no grupo, já fiz todo esse resumo para vocês aqui. 1. Violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade física ou saúde corporal. Psicológica, entendida como conduta que lhe cause dano emocional, diminuição de autoestima, prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar e controlar suas ações. 3. Se a violência é entendida como qualquer conduta que constrange a presenciar, a manter, participar de relação, violência sexual, né? Entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça ou coação. Violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetos. 5. Violência moral, entendida moral, sempre vai ser calúnia, difamação e injúria, beleza? Não confunda moral com psicológica. E violência vicária, que é o novo inciso aqui em 2026. Violência vicária, entendida como qualquer forma de violência praticada contra descendente, ascendente, dependente, enteado, parente ou pessoa sob sua guarda ou responsabilidade direta da mulher ou pessoa de sua rede de apoio com vistas a atingi-la, tá bom? Isso é uma violência vicária, tá bom? Isso entrou agora, esse ano 2026, então pode ser que caia para vocês, beleza? Então, vicária, vou colocar aqui, ó, vicária. Muito cuidado quanto a isso, porque pode ser que caia, porque é 2026 e a prova dos senhores 2026. Então pode ser que caia alguma coisa relacionada à violência vicária. Depois você faz um corte aí e vai falar que eu acertei essa questão, que vai cair violência vicária, beleza? Bora lá. 2025, Banca Fafipa, órgão Prefeitura da Araucária, a respeito da Lei 11.340 de 2006, conhecida como a Maria da Penha, assinala alternativa incorreta.
Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz, de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Bravo, na interpretação dessa lei serão considerados os fins sociais a que ela destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Charlie, o juiz determinará por prazo certo a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Delta, a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Eco, na hipótese de iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, em até 48 horas, as providências legais cabíveis. Então, tem 4 questõezinhas aqui que estão corretas e uma está incorreta, por isso que eu sempre gravo, sempre grifo, deixo grifado aqui a incorreta. Vamos lá, senhores, rapidinho aí. Isso aí, hein? Sexta-feira, vocês estudando para mudar a vida de vocês. É isso aí. Quanta sexta-feira, sextas-feiras, ou sexta-feira, eu falei com o professor de português, hein? Quantos finais de semana, não foi só na sexta, não. Quantos finais de semana passei estudando, cara? Passei estudando para poder estar hoje na guarda municipal. Então, é isso que eu falo para vocês. É esforço. Tá? É esforço, porque são mais de 2.000 pessoas que vão fazer o concurso da guarda municipal e que eu escutando aí umas 200, 300 pessoas vão estudar de verdade, tá? O restante não vai estudar não, meu irmão. Gabarito eco, né? Quando eu falo ali de 48 horas, não, 48 horas, já imaginou? Na hipótese de iminência da prática de violência doméstica familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento tem que adotar de forma imediata, não 48 horas, né? O restante tá tudo certo? Sim, tá tudo certo, tá bom? Por quê? Ah, tá correta. O artigo 20 da Lei Maria da Penha, em conjunto com o Código de Processo Penal, permite a prisão preventiva do agressor em qualquer fase da investigação ou do processo. Então, pode, numa investigação policial, pode ter a prisão. E durante o processo, também vai depender, inclusive, do comportamento ali do agressor. Podendo ser decretada pelo juiz, de ofício ou a pedido, por exemplo, ali do Ministério Público, tá? Ou da polícia, ou da autoridade policial, ali no figura do delegado de polícia. Bravo, correto, segundo o artigo 4º, estabelece que a interpretação da lei deve considerar seus fins sociais e condições específicas das mulheres em situação de violência, reforçando a importância da proteção integral para as mulheres. A C está correta também, é o artigo 9º, parágrafo 3º, prevê que o juiz pode determinar a inclusão da mulher em situação de programas assistenciais governamentais, tá? Por prazo certo, visando a proteção e autonomia. Tem vários tipos ali, tá bom? Vários tipos de assistência governamental. Por exemplo, os senhores guardas municipais farão rondas específicas onde a mulher está morando, tá? Inclusive, essa mulher pode ser realocada ali numa casa própria do município, tá? Onde vai ficar um guarda municipal sempre 24 horas ali tomando conta dela também. Então, tem vários outros programas governamentais. A Delta está correta, segundo o artigo 6º, né? Porque a violência doméstica familiar configura uma das formas de violação dos direitos humanos, e aí está incorreta, porque não é 48 horas, e sim de forma imediata, beleza? Ó, a lei, ação imediata, vou até grifar com vocês aqui, tá? Ação imediata da autoridade policial para garantir a segurança da vítima e coibir a violência. A atuação deve ser célere e eficaz, não havendo um prazo definido para iniciar as providências, mas sim a necessidade de agir prontamente, até mesmo para a preservação ali da integridade física, moral, sexual ali da vítima, ok? Bora lá. 2018, Banca Fafipa, órgão Prefeitura de Loanda. Com relação ao previsto em Instituto da Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta. A violência patrimonial contra a mulher se restringe à destruição total de seus documentos pessoais e dos bens e recursos econômicos destinados a satisfazer as suas necessidades. B. Alguém da convivência da mulher que lhe cause dano moral ou patrimonial não comete crime, porque essas atitudes, à luz da lei, não são consideradas violência doméstica e familiar. Charlie, a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Delta, para fins legais, a comprovação da relação íntima de afeto entre o agressor e a ofendida depende de coabitação. Quais dessas estão corretas?
Tá muito essa aqui tá dada, né. Tá dada porque pode pegar a explicação da anterior e fazer essa questão, não é verdade? Bora lá. Tempo para vocês? Tranquilo? Então qualquer coisa pausa o vídeo também. Isso é o gostoso do online, né. Pausa aí e bora para nós. Vamos lá. Senhores, Charlie, né, Charlie, bem tranquilo, né, eu já tinha trabalhado com vocês que a violência doméstica familiar constitui uma violação dos direitos humanos, tá bom? Primeiro, a violência patrimonial contra a mulher se restringe, opa, à destruição total, não, não é total, é total ou parcial. E também não é somente ali dos bens e recursos econômicos, tá? Então, total ou parcial. Você resumiu? Opa, resumi sim, tá? Violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Bravo, violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, tá bom? Muito cuidado quanto a isso, beleza? Ah, alguém convive com a mulher, causa dano moral ou patrimonial, não comete crime porque suas atitudes à luz da lei são considerados, não são considerados, são considerados sim, né? Ó, o dano moral aqui, ó. O dano moral e o dano patrimonial, na verdade, são duas das violências que eu tinha trabalhado com vocês anteriormente, beleza? Aqui é o nosso gabarito, e para fins legais, a comprovação em relação íntima depende de coabitação? Não, não depende de coabitação, beleza? Por quê? Delta, em qualquer relação íntima de afeto do qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Não precisa estar junto. Ah, um namorado nunca morou ali, nunca habitou com a namorada. Pode entrar no crime de Maria da Penha? Por óbvio que pode, porque independe coabitação, ok? Não depende. 2019, Prefeitura de Araucária. Vamos lá. Segundo a Lei Maria da Penha, analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta. Primeiro, violência física contra a mulher é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. 2. Violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. 3. O juiz assegurará a manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. A mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica. Tá, ela ama fazer isso, tá? A Fafipa ama de fazer isso, ama. Julgue os itens a seguir, 1, 2, 3. Isso vai cair na sua prova. Cara, é inevitável. Isso a Fafipa vai colocar na sua prova. Quando colocar na sua prova, você vai colocar lá, o Ramos falou isso. Quando vocês colocar, vê se daqui, 1, 2, 3, quais são? 1, 2 correto, 2, 3 correto, todos estão corretos. Você vai lembrar que eu falei que isso ia cair. E se cair isso, cara, vai para o abraço porque é fácil. Vamos lá, qual dessas estão corretas? Todas estão corretas? Nenhuma está correta? Qual que é isso? Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos lá, vamos lá. Eu gosto de animação, hein? Vamos lá. Vamos pro curso de formação, pô. Vamos pro curso de formação. Inclusive, quero estar lá com vocês no curso de formação, hein? Tem uns amigos em Telêmaco Borba, inclusive falei com o subcomandante. Vamos lá, gabarito. Delta. Opa, todos os itens estão corretos, Ramos? Sim, todos os itens estão corretos. Vamos lá. Violência física, né? Contra a mulher, entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. Perfeito. Isso é físico. E moral? Moral, eu não pedi para vocês gravarem aquelas 3 palavrinhas? Calúnia, difamação, injúria? Opa, tá aqui, ó. Violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Opa, legal. O juiz assegurará a manutenção do vínculo trabalhista. Quando falou vínculo trabalhista, você já coloca lá 6 meses, tá? Porque ele pode colocar lá 1 ano, pode colocar 2 anos, pode colocar 3 meses. Não.
6 meses que vai assegurar o vínculo trabalhista. Você fez um resumo, Ramos? Opa, vamos lá. Artigo 7º, formas de violência, violência física, qualquer que ofenda a integridade ou saúde corporal. Violência moral, calúnia, difamação e injúria. Artigo 9º, assistência da mulher, situação de violência doméstica, enfim, tem a proteção do SUS, tá? Manutenção do vínculo trabalhista por até 6 meses. Beleza? Aqui eu trouxe para vocês aqui no segundo, provando para vocês que meu gabarito tá certo. Bora lá. Aqui também ela ama, hein? Verdadeiro ou falso, cara? Verdadeiro ou falso? A Fafipa ama. Bora lá. Prefeitura de Araucária, 11.343/2006, institui a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, o CISNAD. Sobre o assunto, julgue o item verdadeiro ou falso, o que afirma a seguir assinala a alternativa correta. Vamos lá. Primeiro item. Constituem atividades de prevenção ou uso indevido de drogas para efeito dessa lei, aquelas direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco para a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção. Segundo item, constitui atividades de atenção ao usuário e dependente de droga e respectivos familiares para efeito dessa lei, aquelas que visem a melhoria da qualidade de vida e a redução dos riscos e dos danos associados ao uso de droga. Terceiro item, a União, os estados, o DF e os municípios poderão conceder benefícios às instituições privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de trabalho do usuário e do dependente de droga encaminhados por órgão oficial. Último item, os usuários e os dependentes de drogas que, em razão da prática da infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos a medidas de segurança, têm impedimento aos serviços de atenção à sua saúde. Tranquilo essa daqui também, viu? Tranquilo. Uma leitura bem feita, você vai matar essa daqui. Aluno meu mata essa daqui, hein? Só com leitura, bicho. Só com leitura. Bora lá, bora lá. Batendo 1 hora já de aula, hein? Batendo 1 hora. Estão cansado ou não? Bora lá, é energético e bora pra cima, bicho. Bora pra cima. Não tem que ter preguiça de estudar, não. Ainda mais quando é de graça, né? Porra! Quando é de graça, melhor ainda. Qualquer coisa, pausa esse vídeo, bora pro nosso gabarito aqui. Um gabarito não tão complicado, mas é o eco aqui, né? É o eco. É só essa última que é falsa aqui, galerinha. Só essa última, ó. Usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática da infração penal, então ele é usuário de drogas, mas cometeu, por exemplo, uma infração penal, um furto, um roubo, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade, está preso, ou submetidos à medida de segurança, tem impedimentos ou serviço de atenção à saúde? Muito pelo contrário. Os serviços de atenção à saúde são primordial para esses presos, para essas pessoas privadas de liberdade. Por quê? Eu preciso reinserir esse usuário e o dependente de drogas para a sociedade. Então, eu tenho que a municipalidade, ou o estado, a União, eu tenho que pegar esse cara e tratar desse cara, e tratar para poder reinserir novamente. Então, muito pelo contrário, ele não tem impedimento, né? Eu tenho que fomentar, inclusive, os serviços de atenção à sua saúde. Por isso que aqui vai estar falso, tá? E o restante está tudo certo? Tá. Ó, constitui atividade de prevenção, o uso indevido de drogas, para efeito dessa lei, aquela direcionada à redução dos fatores de vulnerabilidade e risco para a promoção e fortalecimento dos fatores de proteção. Verdade. Constitui atividades de atenção ao usuário, independente de drogas, respectivos familiares, para efeito dessa lei, aquelas que visem a melhoria da qualidade de vida. Opa! A redução dos riscos e dos danos associados ao uso de droga. Pô, beleza. A União, Estados, DF, município, lembra que todo mundo tem que colaborar para isso, poderão conceder benefícios? Sim, às instituições privadas que desenvolvem programas de reinserção no mercado de trabalho, né? Por exemplo, redução de impostos, né? Verdadeiro, ok? Fiz um resumo? Opa, fiz um resumo. A está no artigo 19, a B está no artigo 20, a C está no artigo 23 e a D está no artigo 26. Eu quero que vocês leiam esse material que eu vou mandar no grupo, tá bom? No grupo. E no grupo vou falar que horas que eu vou chegar lá em Telêmaco Borba. Acompanhe as redes sociais também aqui da Implacável, tá? Porque saindo de Londrina, já vou avisar que eu tô saindo de Londrina. Chegando em Telêmaco Borba, já vou avisar que cheguei em Telêmaco Borba. Chegando na frente do SESI, eu vou avisar que eu cheguei na frente do SESI.
para encontrar vocês lá. Encontrei, já vou começar aula. Aula. Pode ser para uma pessoa, pode ser para 1000 pessoas. Eu vou começar aula e vou falar, falar, até abrir os portões, beleza? Abrir os portões, pô, aí você pode ou deslocar para o seu local de prova de forma tranquila ou entrar ali no SESI. Combinado? Beleza. Com fundamento na Lei Federal 11.343 de 2006, que é o Sistema de Políticas sobre Drogas, assinale a alternativa incorreta. É permitida a realização de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras? B. Todas as internações e altas de que trata essa lei deverão ser informadas em, no máximo, 72 horas ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos órgãos de fiscalização por meio do Sistema Informatizado Único. Charlie, a internação de qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Delta, a internação involuntária perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável. Eco, o termo da internação voluntária dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento. Eu quero saber qual que é a incorreta, senhores. Qual que é a incorreta? Bora lá. 10 segundinhos para você fazer essa questão e depois gabarito e assim vai, pô. Tem mais um pouquinho de questão aí. Vamos fazer umas 20, 30 questões aí. Bora, vambora. Vambora, que não tem preguiça não. É muita coisa aqui que tá para vocês no edital. Muita coisa. Por isso que eu vou separar pelo menos ali 15, 20 minutos por tópico ali, por matéria. Vou falar direito constitucional, vou falar estado do desarmamento, vou falar drogas, eu vou falar Maria da Penha, eu vou falar o Estatuto da Guarda Municipal, combinado? Vamos tratar esse Estatuto da Guarda Municipal lá presencialmente com vocês lá, beleza? Decidimos essa semana que nós íamos para Telêmaco e, cara, bora lá, é isso mesmo. Telêmaco Borba nos espera. Gabarito alfa. Alfa. Essa está incorreta. É permitida a realização da internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Inclusive, artigo 23A, parágrafo 2º, traz a proibição expressa. É vedada, é proibida, a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras, nelas ocorrendo apenas acolhimento residencial voluntário, beleza? A B está correta? Ramos está correta. Artigo 23A, parágrafo 7º, assim determina. Determina exatamente que as internações e altas devem ser comunicadas em até 72 horas ao MP, Defensoria e os órgãos de fiscalização por sistema informatizado. A C também está correta, 23, parágrafo 1º. A internação só é indicada quando os recursos extra-hospitalares não forem suficientes. A D está correta, de acordo com 23, parágrafo 5, 23A, parágrafo 5º. A internação involuntária foca na desintoxicação pelo prazo de 90 dias. E ECO é correto, 23B, parágrafo 4º. A internação voluntária termina por decisão do médico ou pelo paciente que fizer isso por escrito. CISNAD, novamente, drogas. Vamos lá. Sobre a matéria investigação, assinale a alternativa correta. Ocorrendo a prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente a comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao MP em 48 horas. Bravo. Recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 30 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Charlie, a destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 30 dias, na presença do Ministério Público e de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Alfa, Delta, a destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 60 dias, contados da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Eco, o inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso e 90 dias se estiver solto. Bora lá, bora lá. Tranquilinha essa aqui também, hein?
Tranquilinha, cara. Bem gostosa de ser feita. Tempo para vocês, 10 segundinhos ali, só para nós terminarmos aqui. Já passou de 1 hora, passa muito rápido, né? Passa muito rápido, senhores. Vamos lá. Gabarito Eco. Opa, Eco. Opa, com certeza. Pô, o inquérito policial, eu quero a correta, o inquérito policial. Quando falar 30, ele tá preso, 90, ele tá solto, beleza? Mas por que as outras estão erradas? Vamos lá. Ocorrendo a prisão em flagrante, a autoridade policial judiciária fará imediatamente a comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe os autos lavrados, do qual será dado vista ao MP em 24 horas. Aqui tá 48 horas, né? Ó, então 24 horas aqui, beleza? 24 horas. Bravo, recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal. Aqui ele colocou 30, 10 dias. Beleza? C. A destruição será executada pelo delegado de polícia, beleza, no prazo de 15 dias. Opa, 15 dias. Ele colocou 30, é 15 dias, tá? Aí sim, é o MP, o representante da OAB, a destruição em 30 dias será quando não tiver prisão em flagrante. Delta, destruição das drogas apreendidas sem ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração no prazo máximo de 30 dias, contados da apreensão guardada uma amostra. Opa, aqui ele colocou 60 dias. Não, 30 dias. Beleza? 30 dias. 30 dias contado da data da apreensão, guardando as amostras se necessário. Beleza? Vamos lá. 2025 Fafipa. Isso aí, Araucária. Agora 10826. Já passamos de drogas, agora 10826. Também conhecida como Estatuto do Desarmamento. Traz como ementa, dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição sobre o Sistema Nacional de Armas, SINARME, define crimes e dá outras providências. De acordo com o teor da referida lei, considera-se a assertiva a seguir. Eu falei que vai cair para vocês aqui. 1, 2, 3, 4. Opa, falou. Vai cair para vocês. Vai cair. Isso. Beleza? É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. 2. A empresa que comercializa armas de fogo, acessório ou munição responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas. 3. O certificado de registro de arma de fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência, ou domicílio, ou dependência desses, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele titular domicílio, titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. 4. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda em seu local de trabalho, desde que seja titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Pena de reclusão de 1 a 3 ou multa. Está correto as afirmativas 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 4, 1, 2, 4. Bora lá, hein? Falei que vai cair uma questão, uma ou algumas questões nesse sentido, tá? Item 1, 2, 3, 4 e A, B, 1 é 2, 1 e 3, 1 e 4. Vamos lá, hein? Vamos lá. Bora lá? Bora pro nosso gabarito alfa. Alfa. Vamos lá. 1, 2 e 3. Só o 4 vai estar errado aqui, tá bom? 1, 2 e 3, tá bom? Só esse 4 vai estar errado, tá bom? Vamos lá. Correto, artigo 3º fala que é obrigatório o registro de arma de fogo, não precisa nem falar isso, né? A 1 sempre vai estar correta, porque, ó, vamos ver se essa tá fácil, cara. Ó, seguinte, ó, a 1 vai estar correta, é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Verdade, eu preciso registrar arma de fogo, né? Seja lá no Sigma ou seja no Sinarme, seja no Exército ou seja na Polícia Federal. Então, a 2 vai estar errada, a 3 vai estar errada, a D vai estar errada. Então, era só essa daqui ou essa daqui, bicho.
É só essa daqui ou essa daqui. Seja, se eu for chutar, é 50% aqui. Só de ler e não apavorar, tá bom? E por que que a última tá errada ali, tá? Ó, a segunda tá correta, segundo o artigo 4º, parágrafo 5º, a empresa responde legalmente pelas mercadorias, né, pelas que fiquem sobre a sua propriedade, sobre as armas de fogo ali, fica sobre a propriedade da loja. A 3 está correta, né, o certificado autoriza a posse exclusiva na residência ou local de trabalho. E a 4 está incorreta, porque o erro está na pena. Segundo o artigo 12, o crime da posse regular de arma de fogo, de uso permitido, prevê pena de detenção e não reclusão de 1 a 3 e multa. Aqui estava ou multa, se eu não me engano, né? Opa, tá aqui, ó. 1 a 3 ou multa. Ó, ou multa. Beleza? Ou multa. Por isso que ela vai estar errada. Lembra que eu falei para você gravar esse ou aqui? Tá bom? Por isso que vai estar errada. Próximo. Tá acabando, hein? Tá acabando. 2020, Fafipa, Prefeitura de Arapongas, do ladinho aqui da minha cidade, do ladinho. Inclusive, tenho amigos ali na Guarda Civil Municipal de Arapongas. Nos termos da Lei 10.826 de 2003, quem favorece a entrada ou saída do território nacional ou a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente comete o crime de, pô, pelo amor de Deus, né? Essa daqui foi dada. Essa aqui foi dada. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, omissão de cautela, comércio ilegal de arma de fogo, tráfico internacional de arma de fogo. Tranquilo essa, hein? Tranquilaço. Gabarito. Eco. Opa, tráfico internacional de arma de fogo. Nos termos da lei, quem favorece a entrada ou saída do território, está favorecendo a entrada ou saída, tráfico internacional de arma de fogo. Qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização, beleza? Tráfico de arma de fogo. Trouxe para vocês um resumo? Obviamente, né? Tráfico de arma de fogo, conforme o artigo 18, consiste em importar, exportar, facilitar, facilitar a entrada ou saída de arma de fogo, acessório ou munição do Brasil sem a devida autorização legal. A pena para essa conduta é de reclusão de 8 a 16 anos, além de multa. Parágrafo único, equipara a mesma pena quem vende ou entrega esses materiais em operação ou importação não autorizados a agentes policiais disfarçados, desde que haja indício razoável. Artigo 19 estabelece um aumento da metade da pena se a arma ou acessório for de uso proibido ou restrito. Artigo 20 prevê um aumento de pena para diversos crimes de lei, incluindo o tráfico internacional, se for praticado por integrantes de organização de segurança ou empresas ligadas ao setor de armas, tá? Mas beleza, aqui só os casos de aumento de pena, tá? Eu tenho que saber que facilitar a entrada ou saída de armas de fogo é tráfico internacional de armas. Lei 13.869 de 2019. Abuso de autoridade, né? Isso. Define os crimes de abuso de autoridade, estabelece como requisitos indispensáveis para sua configuração a presença de um elemento subjetivo específico por parte do agente público. Verdade. Assinale a alternativa que descreve corretamente essa finalidade específica sem a qual a conduta não é considerada crime nos termos da lei. Eu tenho que saber que crime de lei de abuso de autoridade, eu tenho que ter ali o elemento subjetivo específico, ok? A. A conduta deve ser praticada com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiros, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Bravo. A conduta se configura com o dolo genérico, bastando que o agente público tenha a vontade de praticar o ato, mesmo que não tenha uma intenção específica de prejudicar ou beneficiar alguém. C. A conduta exige que o agente atue com culpa, ou seja, o crime se configura se o ato for praticado com imprudência, negligência ou imperícia, resultando em dano a terceiro. Delta. A conduta só é punível se o agente público obtiver efetivamente uma vantagem econômica para si, sendo irrelevante a intenção de prejudicar ou mero capricho. Cara, essa aqui, para quem estuda e para quem vai ver essa revisão, vai ser dada, beleza? Porque se tem uma coisa que a Fafipa ama em crime de abuso de autoridade, é exatamente o elemento subjetivo específico. É isso daqui. Ramos, você vai falar também lá na porta de prova? Vou falar lá na porta de prova. Eu vou falar também. Tá? Então, gabarito.
Opa, gabarito alfa. E lembra do MPB, tá? Ó, alfa. Beleza. Por que que as outras estão erradas? A conduta configura como dolo genérico. Não, tem que ser específico. A conduta exige que o agente atue com culpa. Não, é com dolo. A conduta só é punível se o agente público obtiver efetivamente uma vantagem econômica. Não. Sendo irrelevante, não, na verdade é relevante a intenção de prejudicar ao mero capricho, ok? Não precisa ter qualquer tipo de vantagem. Para um mero capricho, uma satisfação pessoal já configura crime de abuso de autoridade. Lembra sempre do MPB, tá? Prática de abuso de autoridade, MPB. MPB. Mero capricho ou satisfação pessoal. P, de prejudicar outrem. E B, de beneficiar alguém ou a si mesmo. Não basta a prática voluntária do ato, sendo indispensável que o agente atue com finalidade específica. Qual é a finalidade específica? Mero capricho ou satisfação pessoal, prejudicar outrem ou beneficiar alguém ou a si mesmo, tá? Então, gravar isso daqui. Gravar que cai na prova. Próxima questão. A lei 13.869 de 2019, Lei de Abuso de Autoridade, se aplica aos agentes públicos, incluindo agentes socioeducativos. Ok? A lei exige que o agente atue com uma finalidade específica, acabei de explicar para vocês, para que o crime se configure. Considerando essa exigência, analise as afirmativas a seguir. 1. A conduta descrita na lei constitui crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiros. 2. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas impede, por si só, a configuração do abuso de autoridade. 3. O agente que atua sobre o mero capricho ou satisfação pessoal ao cometer um ato, mesmo que não vá obter vantagem material, comete abuso de autoridade. Quais dessas estão corretas? Vamos lá. Tempinho para vocês aí. Falei que sempre cai esse negócio de 1, 2, 3, né? Vamos lá para o nosso gabarito. Alfa. Opa, todas. Isso mesmo. 1, 2 e 3. Beleza? Vamos trazer explicação para vocês aqui? Bora lá. Artigo 1º. Essa lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público. Qual agente público? Todos, tá? Servidor ou não. Servidor ou não. Que no exercício de suas funções, ao pretexto de exercê-la, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente com finalidade específica. Não falei para vocês que tem finalidade específica? De quê? Prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiros, ou ainda por mero capricho ou de satisfação pessoal, nosso MPB. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, se eu tenho uma divergência interpretativa sobre aquela norma, eu não entro em crime de abuso de autoridade. Por quê? Eu tenho que ter uma finalidade específica. Finalidade. Tá? De quê? De prejudicar outrem, beneficiar a si próprio, a terceiros, ou ainda mero capricho ou satisfação pessoal. Por isso que esses três aqui estão completamente corretos, ok? Os três estão corretos. Vamos para mais uma, hein? Vamos para mais uma. A última, isso mesmo. Ó, tá acabando, bicho. Passou rápido, 1h30, pô. 1h30. Passou rápido, né? Também achei. Também achei. Podia puxar umas 3, 4 horas, não é verdade? Podia puxar umas 3, 4 horas. Mas tá bom, pô. Vamos fazer 20 questões aqui, abordando a maioria dos temas, né? Isso serve de incentivo para vocês fazer aquela revisada. Agora, sexta, sábado, dá uma olhadinha ali no caderno. Domingo, não faz nada. Combinado? Domingo não faz nada. Só vai lá pro porta de prova, beleza? A doutrina sustenta que a Lei 13.869, que é crime de abuso de autoridade, foi aprovada pelo Congresso Nacional como uma reação aos abusos e excessos praticados pela Operação Lava Jato. Sobre essa lei, assinale a alternativa
incorreta. Alguns doutrinadores falam isso. Eu não acho que isso não é isso, não. Mas beleza. Se a banca tá falando, tá falado, né? Não é eu que tô falando, é a banca. A. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não. B. Todos os crimes previstos em lei de abuso de autoridade exigem elemento subjetivo especial do injusto, especial fim de agir e dolo específico. C. A inabilitação para o exercício do cargo é efeito automático da condenação por crime de abuso de autoridade. D. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. E eco, todos os crimes previstos na lei são de ação pública incondicionada. Bom, vamos caprichar nessa última? Vamos caprichar nela? Acabou meu energético. Vamos caprichar nela. Vamos lá, vamos lá. Beleza? Vamos lá. Obviamente ali, gabarito Charlie. Vamos lá. Eu quero a incorreta, ok? Eu quero a incorreta. Vamos lá. É sujeito ativo, então ativo quem pratica o fato, o crime de abuso de autoridade. Qualquer agente público, opa, né? Abuso de autoridade, eu tô falando de agente público. Servidor ou não? Sim, porque não precisa ser servidor, cara. Não precisa, tá? Pode ser um comissionado, pode ser o mesário, né? Porque ele está ali num cargo transitório, ele não fez ali concurso para ser mesário, né? Ele só vai fazer ali 1 ou 2 dias, né? Mas ele pode cometer o crime de abuso de autoridade? Pode, tá bom? Então é servidor ou não. Quando eu falo de sujeito ativo, eu estou falando na amplitude de servidor público. Bravo, todos os crimes previstos na lei de abuso de autoridade exigem elemento subjetivo? Acabei de explicar para vocês. Elemento subjetivo especial. Seja fim de agir ou dolo específico, né? E eu trouxe para você lá o MPB, beleza. A inabilitação para o exercício do cargo é efeito automático? Não, não é efeito automático. Por isso que é o nosso Charlie, que está fundamentada na decisão do juiz. Não é efeito automático, tá? E precisa, inclusive, de reincidência. Delta, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e as provas não configura abuso de autoridade. Acabei de explicar para vocês que a mera divergência de interpretação da lei, né, já imaginou, senão o delegado ia incorrer em crime de abuso de autoridade direto, porque às vezes o delegado ele faz o inquérito policial baseado em um crime e o Ministério Público entende que é outro crime. Então essa divergência interpretativa da norma não é caso de abuso de autoridade, porque senão toda hora o delegado de polícia estaria em abuso de autoridade, ou toda hora o Ministério Público estaria em abuso de autoridade, tá? Porque o juiz discordou do posicionamento do Ministério Público, por isso que na avaliação dos fatos e provas e a interpretação da lei não configura crime de abuso de autoridade, tá? E eco, tudo que tiver vai ser incondicionado. Incondicionado. Então, nós temos lá a privada, nós temos a condicionada, condicionada, a representação, e a incondicionada. Incondicionada. Crime de abuso de autoridade entra na onde? Só na incondicionada, tá bom? Só na incondicionada. Não entra na condicionada e não entra na privada. Regra, tá bom? Beleza? Ramos, você fez tudo um quadrinho? Opa, olha a quantidade, bicho. Vamos lá. Diferentemente da lei da tortura, não são automáticos. Precisa, sim, ser reincidente, tá? Reincidência específica. Declaração motivada na sentença. Sujeito ativo, qualquer agente público, servidor ou não. Exigência do elemento subjetivo, que é o dolo específico. Conforme artigo 1º, a conduta só é crime praticado com finalidade específica. De quê? MPB. Prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo a terceiros ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Artigo 1º, 2º, veda a punição por crime de hermenêutica, né? Eu não posso ser criminalizado pelo meu entendimento ali sobre acerca dos fatos narrados. Então, se eu sou delegado de polícia, eu não posso ser penalizado porque ali eu entendi como crime de extorsão e o Ministério Público denunciou por crime diverso, tá? Senão ia ficar inviável ali. O delegado de polícia ia ficar com a faca no pescoço toda hora, na verdade? Então eu não posso ter esse crime de hermenêutica, isso que os doutrinadores costumam usar, tá? O artigo 3º estabelece que os crimes são de ação pública sempre incondicionada, tá? Incondicionada. Muita atenção, a lei admite apenas em caso de inércia, por isso que eu falei, tá?
como regra. Então a regra é incondicionada. Ação pública privada subsidiária da pública, ação penal privada subsidiária da pública é quando o Ministério Público não age, tá? Então eu faço ali ação privada subsidiária da pública para provocar o Ministério Público a oferecer a denúncia, porque ela é incondicionada. Beleza? Ramos, você vai explicar tudo isso também lá na porta de prova? Sim, tudo isso e muito mais. Vamos verificar rapidamente aqui, senhores, se nós fizemos um número interessante e rabiscamos aqui. Olha o tanto que nós fizemos, meu irmão. Ó, olha o tanto que nós rabiscamos aqui, bicho. Ó, mais de 40 slides para vocês aqui, sem nenhum custo. Rabisquei tudo, expliquei um por um, expliquei por que tá certo, por que tá errado. Esse material vai ficar disponível para vocês. Olha a quantidade, cara, que nós trabalhamos. Ó, tudo isso para vocês, com muito carinho. Preparei esse material com muito carinho, tá? Logicamente, nós temos tempo. Eu falei que ia fazer entre 1h30, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? 1h30 agora, para nós conseguirmos trabalhar o máximo de matérias possíveis. Por isso que eu vou ter mais ou menos 1 hora, 1 hora e pouquinho com vocês na porta de prova também. Não vou abrir para perguntas, tá? É só eu falando, porque nós temos que aproveitar o tempo, tá? Então, vai chegar eu lá e vou começar a marretar os senhores aí de tudo, tá bom? Tudo que tiver de direito, legislação, eu vou trabalhar com vocês e abordar os principais pontos que a Fafipa costuma cobrar, tá? Eu quero acertar muitas questões. E só você que estiver lá na frente do SESI, a partir das 11 horas da manhã, tá? Pode chegar mais cedo. Eu vou chegar em torno ali das 10h20, 10h30, no máximo. Umas 10 horas eu já quero estar lá, tá? Mas eu quero começar mesmo às 11 horas, tá bom? Das 11, 10 para as 11 eu já devo estar começando, porque como tem muita matéria para tratar com os senhores, então eu vou fazer isso, beleza? Senhores, então dá aquela descansada hoje, tá bom? Dá aquela descansada. Sabadão, se quiser rever esse vídeo, pode rever, tá bom? Só comenta aqui embaixo, pô, se você gostou da aula. Isso vai ajudar o professor pra caramba aqui, vai ajudar a instituição, vai ajudar essa empresa aqui, que é dedicada somente a guardas municipais, né? Nossa empresa é especialista em guardas municipais, tá? Inclusive, vou viajar, né? Mais ou menos, vou andar aí quase 500 quilômetros ida e de volta, mas sem nenhum custo para vocês, nenhum custo, não precisa pagar absolutamente nada, é só chegar lá. É só chegar lá que eu vou passar muito conteúdo para vocês, tá bom? Não precisa pagar absolutamente nada, nada. A Implacável Concurso fornece isso para vocês. Por isso que eu visto essa camisa, bicho. Visto porque tá fazendo isso pelo aluno, tá fazendo isso por vocês, sem nenhum tipo de custo, tá? Você pode ver que vai ser o único curso preparatório que vai estar lá na porta de prova com vocês. Muita gente querendo vender para vocês, querendo fazer um monte de coisa, mas quem tá com vocês até o final é Implacável Concurso, tá bom? Senhores, meu muito obrigado, minha gratidão com os senhores, Deus abençoe a todos e boa prova, e nos encontramos domingo, 10 horas da manhã, já vou estar na frente do SESI, combinado? 10 horas da manhã, não esquece do meu energético, hein? Não esquece do meu energético, porque eu tenho que estar ligadão até vocês entrarem para a prova, beleza? Muito obrigado, força e honra sempre, até mais.